fucking fight back. A estreia do Vitor Pereira foi exatos 23 dias antes do jogo com o Al Hilal. Então, 23 dias. Alguém acha que em 23 dias um técnico consegue fazer um time que vinha mal no ano passado, jogando mal, apesar dos títulos, jogar pra caramba, resolver? É essa a questão. Eu acho que eles não tinham muita saída. Marcos Braz não tinha muita saída. Agora, o que falta é o de sempre. É a postura do dirigente chegar e falar, gente, é uma sinuca de bico, não tinha saída. Caiu de rendimento ano passado, contratamos o técnico, estreou 23 dias antes desse jogo com o Al Hilal, foi um desastre, jogou mal, teve jogador expulso, teve juiz, teve o caramba, perdeu. Mas esse Campeonato Carioca, esse período agora, a gente vai fazer com que ele possa ajustar o time. E a forma de Mas é o que acontece, aí ele tira o Arrascaeta que está fora de forma, bota o Cebolinha e muda o sistema de jogo. Não pode tirar o Arrascaeta, tem uma placa lá, uma lei, né? Parece qualquer... Pode sim tirar o Arrascaeta, pode tirar qualquer um, meu camarada. Isso eu sou um da Flamimimi. Pode tirar qualquer um. Puto quando ele tirou Se o Arrascaeta tá fora de forma... Nesse jogo, tá? Eu acho que, mas ele tá se arrastando em campo. Por que ele se arrasta em campo aos 28 anos, hein? Eu queria entender. Por que eles não questionam mais os jogadores também? O Arrascaeta é um craque, sensacional, ídolo, mas por que ele não tá em forma? O que acontece? Mas na Copa do Mundo ele estava em forma. Eu vi no estádio ele meter 2 gols e jogar pra caramba. Aí ele estava em forma pelo Uruguai. Porque no Flamengo ele não tá em forma? Porque ele não tá legal. É nítido Não, isso. ó, meu questionamento Então tira ele do quando time. ele tirou é que o Arrascaeta num lance ele pode criar uma jogada. Sim, mas de ele gol vai pro ficar Flamengo sempre nessa naquele esperança jogo, de né? que num lance ele possa criar. Ele não tem que criar num lance, ele tem que jogar continuamente pelo Flamengo. Ele é muito bem pago para jogar continuamente. Ele tem que estar em forma, é o trabalho dele, gente. Por que ele não está em forma? Então, se ele precisa de um tempo, pega agora esses jogos do Era a Carioca lesão lá. do Pubis, né? Que agora ele se diz recuperado. Eu falei com uma pessoa do clube antes do Mundial, perguntei, como é que está o Pubis lá? Que ele está curado, está tudo bem. Tem certeza? Tem, isso não é mais o problema. Então, se ele não está bem fisicamente, alguém tem que questionar. Não se questiona o jogador, só o técnico. O cara super bem pago, ele tem que estar em forma, o corpo dele a serviço do clube. Então, pega esses jogos agora do Carioca, Poçante joga com Volta Redonda, Resende, depois tem Botafogo, que maravilha. Pega esses jogos, encosta o Arrascaeta e fala, bonitão, você tem aqui uma programação de 2 semanas, 10 dias, sei lá, com esses treinamentos, com essa fisioterapia, com isso aqui, essa alimentação aqui, essa comidinha maneira aqui, que você vai comer, né, da nutricionista, e você vai ficar no peso X, na forma X e tudo, e você vai voltar para campo. Mas nesse intervalo de tempo, você dá até a oportunidade do técnico, já que o cara está se recuperando, fazer a experiência. Vou tentar o Cebolinha aqui, vou tentar o Pedro noutra função, o Gabigol, vou mexer aqui e ali, para ver se consegue dar uma outra forma de jogar. E se ele ganha uma Arrascaeta, ele vai encaixar de alguma maneira. E todo time tem que ter uma válvula de escape, um jogador rápido. E ele gosta do 4-3-3, né? O time do Jesus tinha o Bruno Henrique, que além de presença de área, ele é muito veloz. Esse time não tem, porque entrou o Pedro, que é um homem de área, e o Gabigol passa a trabalhar mais de uma outra função, mas o Gabigol não é um jogador de velocidade de arrancada. Então perdeu isso. E o cara que mais se aproxima disso, disponível, é o Cebolinha, que nunca teve uma sequência de jogos do Flamengo, uma sequência nos titulares. Teve no time B, com o Marinho, aí é diferente. Custou uma grana. Marinho e Lázaro de centroavante, pô. E é um jogador caro. Então eu imagino que ele possa agora começar a fazer algumas mexidas para ter outras formas de jogar. Ele pode até reativar o tal do quarteto em determinado cenário, contra determinada equipe. Aqui, para mim, hoje é melhor jogar assim. Ele tem que ter diferentes maneiras de jogar. Isso demanda um tempo. Agora, é impressionante a dificuldade de torcedores e até de parte da mídia do Rio de Janeiro, especialmente lá, uma galera, de entender isso. Eles acham que as coisas vão se resolver assim. A gente precisa discutir muito o papel da imprensa nisso tudo. É muito nocivo o futebol brasileiro. Por isso que essa distância que o Flávio falou continua enorme da Europa para cá. Porque mesmo quando um clube como o Flamengo ou o Palmeiras investe em jogadores muito caros, que poderiam render mais, a gente fica ali, sabe, esbarrando em conceitos dos anos 70, gente. O discurso é dos anos 70. Ah, esse negócio não pode tirar fulano. Por que não pode tirar fulano, gente? Não podia tirar o Zico, pô. Mas o Zico é um só. Não podia tirar o Pelé. Qualquer jogador de futebol pode sair. O De Bruyne sai do Manchester City. Estava no banco. Tem ficado no banco. Não está 100%, não está bem. Voltou da Copa sai, legal, o Guardiola... Sai. O Firmino virou reserva. Firmino, Mané e Salah, o trio, né? Virou reserva em dado momento, perdeu posição. É assim no mundo todo. Agora, esse vício tem que acabar. Agora, eu penso assim, quando a imprensa grita que o jogador X não pode sair, e isso se reproduz entre os torcedores de qualquer clube, o jogador fica mais empoderado. Isso enfraquece o técnico e prejudica o clube. E o staff? Né? E que aí fica aquela coisa, não, por que as pessoas falam assim, a Arrascaeta não pode sair? Por que o Arrascaeta com 28 anos não está na ponta dos cascos? Ele tem 28 anos, o time está mais jovem, o único com 30 e poucos é o Everton. Ribeiro tem 30. Davi Luiz. 33, não, digo do meio pra frente ali. Ah, tá. Davi Luiz, que é mais velho, e o Santos também já passou do time, goleiro, e o Everton Felipe Ribeiro Luiz já tá perdendo a posição. Reserva, hoje reserva, e o Everton Ribeiro tem 33, já fazia 34, acho que em abril. Agora, o Thiago Maia tem 26, o Gerson tem 25, o Pedro tem 25, o Gabigol tem 26,
O Ayrton Lucas tem 25. 26, O Mateuzinho deve ter 10, sei lá. Joga com 10 anos. Acho que 21. O Varela tem 28, o outro lateral. Agora, Vamos Léo lá, quem Pereira. ficou faltando? O Léo Pereira também tem 20 e poucos anos, 25, 26, sei lá. Santos talvez tenha mais. O Santos tem mais de 30, o Gabigol tem 26, o Arrascaeta tem 28. Então, assim, a maioria dos jogadores não chegou nem nos 30 anos, o time base, digamos assim. Então, por que um cara com 28 anos não está em forma? Por que você questiona isso? Ele tem que estar em forma, gente. Por que ele não teve começo da temporada? Então, ele treina, entra em forma e vamos cobrar dele o desempenho. Bola, O Gerson até entendo, que o Gerson brigou lá com o técnico, ficou sem jogar um tempão. Que aí eu acho que o Vitor Pereira poderia não tê-lo lançado de saída nesses jogos agora. Sabe, preparar, lançar depois. Não importa quanto ele custa. se é direito... Pelo menos essa é a intenção da CBF ao contatar o Carlo Ancelotti, ao Ancelotti também responder positivamente e assinar com um contrato de 3 anos, né? Então vamos aguardar o contrato ser assinado e se, claro, ele vai ter sucesso nesse período e vai chegar bem à Copa. Como a gente falou, é bem provável que as partes neste momento não confirmem esse acerto. E o Carlo Ancelotti hoje ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva do Real Madrid. Vamos ver o que ele respondeu. No me he enterado de estas cosas. Mi situación es bastante clara. Yo tengo contrato hasta el 2024. No conozco Pai Vicari. ¿Quién es? Pergunta pra ele, Babu Vicari, se ele conhece. Mas ele se incomodou com a pergunta, Sim. tanto que ele deu uma coçada na orelha. Não, assim. e aquela coisa de não vou abrir mais bar. Não é isso, obrigado, tchau. E é sempre esse discurso, né? Tem o contrato, Sim. Porque tem. Claro. Ele tem um contrato e ele tem um contrato vigente. A ideia é que ele assine um contrato. E até por isso não vai ser confirmado neste momento, porque faz parte dessa Sim. discussão também a saída dele do Real Madrid no final dessa temporada. Então, a partir de julho, ele assinaria esse contrato com a CBF por 3 temporadas, com a possibilidade desse contrato ser estendido de acordo com a avaliação que vai ser feita do trabalho dele. Vou repetir o que eu falei mais cedo também, alguns jogadores do Real Madrid já têm essa informação também. Lamentam o fato do Ancelotti deixar o Real Madrid, porque eles gostam muito do Real Madrid, mas muitos desses brasileiros entendem que para Ancelotti no Real Madrid. Real Madrid isso, mas muitos entendem que para a seleção vai ser positivo. Eu também acho que seria muito positivo para a seleção brasileira. E é claro que vão negar porque é claro, porque tem contrato, porque tem disputa de espanhol, tem disputa de Copa, tem O jogo do Mundial amanhã. O jogo do Mundial e tem Champions semana que vem, oitavas de Champions semana que vem não, na outra, dia 22. Então, não tem como falar de outras E coisas. se você também começa a ligar um pouco os pontos do que a gente viu nesses últimos dias, né? Ontem a gente colocou a entrevista do Edinaldo Pereira, muito tranquilo, né, para responder, que tá vendo. Se inicialmente era aquela coisa, né, não, até janeiro a gente apresenta um nome. E aí muitos nomes foram especulados e de repente surge a informação de que a CBF toparia esperar o Ancelotti até o final da temporada. Foi importante isso, pra CBF não cair na pressão de dar uma resposta imediata logo após a Copa, né? Porque o Tite já não ficaria de qualquer jeito. E ontem ele se mostrou assim muito tranquilo de não, calma, a gente vai pegar um treinador que vai cumprir o ciclo completo, pelo menos essa era a ideia dele, um nome que não tivesse uma rejeição, ele falou em unanimidade, a gente sabe que pelo menos rejeição grande o Ancelotti não tem. Eu tava pensando assim, a escolha do nome do Ancelotti, ela parte por um movimento que tem acontecido no nosso futebol brasileiro. A escolha do Ancelotti é porque estrangeiros estão fazendo sucesso como treinadores de clubes? Ou realmente, quando você para pensar em termos de quem pode ser um técnico da seleção brasileira, chegou a hora de dar uma mudada na história da nossa seleção? Parte também pelo que você tem no momento, né? De opção e de qualidade de trabalho. Quando o Tite assume naquele momento, ele era o melhor nome. Acho que poderia discutir alguns também estrangeiros, mas não tinha problema de pegar, né, da casa. Ele era um ótimo nome. E aí eu acho que depois de passado esse tempo, o futebol evolui, as coisas evoluem. Eu acho que no momento tem outros nomes melhores do que os que estão aqui. Se tivesse um brasileiro muito bem, você acha que a questão do estrangeiro nem ia passar pela cabeça ou é uma tendência nossa agora? Eu acho um técnico brasileiro seria uma boa opção, hein? Deixa eu explicar. Porque ele conhece isso aqui.
Ele nasceu aqui, ele trabalha no futebol brasileiro há muito tempo, então ele entende formação de jogador, A imprensa. entende a imprensa, entende o que pode falar, o que não pode falar, tal. Quer dizer, nem sempre entende, mas eu acho que mas essa é uma questão secundária. A questão principal é como ele vai trabalhar a seleção brasileira. Técnicos brasileiros podem trabalhar bem? Podem. Um Ancelotti é um técnico que ofusca outros, porque ele é muito grande. Né? Eu acho que ele vai ter dificuldade, vai ter que ser bem... Eu trabalho com day trade há mais de 3 anos e acabei de finalizar uma operação milho na tela do meu computador onde eu coloquei... Vai ter dificuldade, podem trabalhar bem? Podem. Um Ancelotti é um técnico que ofusca outros, porque ele é muito grande. Né? Eu acho que ele vai ter dificuldade, vai ter que ser bem assessorado, tudo, mas eu acho que ele faria um bom trabalho. E o momento da seleção também é diferente, né? É um momento que, entre aspas, exige uma volta ao cenário mundial de Copa do Mundo, né? É disputa de título, então acho que por hora precisa de alguém ali que consiga recolocar Chegou o a Brasil hora de dar um passo ousado, né, Mário? Eu acho. O futebol brasileiro mostra isso, né? São 20 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, 10 com técnicos estrangeiros. Alguns detalhes do contrato ainda estão sendo aí discutidos, né? Mas o fato é que hoje, o contrato não está assinado, vou repetir, mas o fato é que hoje, no dia 10 de fevereiro, a CBF tem o sim do Ancelotti, tem o aceito. Preocupa, você que está aqui no futebol brasileiro, o fato do que aconteceu com o Flamengo, de cair no Mundial, numa semifinal. Isso aconteceu com você também na primeira disputa de Mundial, sem se deparar com um grande campeão europeu, que aí sim é muito complicado, mas em tese enfrentar times do Oriente Médio, do Norte da África, do mundo árabe, era para o brasileiro chegar com mais força, muitas vezes. Isso aconteceu também com o Internacional, com o Atlético Mineiro, em anos mais recentes. Isso é preocupante? O futebol brasileiro está nesse nível mesmo? Para perder, ganhar, jogar meio que 50-50 com times como aqueles que passaram pelos brasileiros? O Flamengo ficou sem um jogador cedo e isso condiciona toda a história do jogo. Eu não vou estar a comentar muito disso, porque isso já tem tanto problema dentro do clube que tem que resolver, que o problema dos outros eu posso bem. Não é? O que vos posso dizer é que o futebol brasileiro foi considerado, não foi por nós, foi considerado a liga mais competitiva. Se me perguntas, eu faço aqui uma pergunta, vocês acham, eu não estou aqui a defender ninguém, o campeonato europeu já vai a meio da época, estão com os níveis competitivos super maduros e consistentes. Nós começámos a treinar em dezembro, janeiro, apanha logo o Mundial, como aconteceu a mim também, fomos jogar com o Chelsea, e que nos preparámos muito bem no segundo ano, mas eles já estão, como é que se diz, com a velocidade de cruzeiro, nós ainda estamos, o avião ainda está a levantar e o dele já está lá em cima. Portanto, por si só é desigual, porque tu vais jogar com um campeonato europeu que já está, e com equipas, eu falo sobretudo da Europa, neste caso o Real Madrid, e as outras também, porque já estão em fase, nós ainda estamos a decolar. E isso é uma dificuldade que nós aqui temos, seja o Flamengo, seja o Corinthians, seja o São Paulo, seja o Palmeiras, seja quem for, que temos. Eu gostava de ver as coisas por outro lado. Há aspectos que nós temos que melhorar, sim, já vos disse, aspectos de gramado, se queremos bons espetáculos temos que ter grama, se queremos jogos com intensidade temos que dar tempo de descanso, se não queremos tantas lesões, é outra das coisas, temos que dar esse descanso. Há muitas coisas para melhorar primeiro em termos de organização, antes de estarmos aqui a comparar com os outros. Primeiro nós vamos tentar melhorar e depois de nós estarmos a full, depois de nós estarmos bem internamente, bem organizados, calendários como deve ser, tempos de recuperação como deve ser. Há muito espaço para melhorar internamente antes de nós nos compararmos com os outros. Vamos primeiro nós internamente. Eu depois de ver, com todo o respeito, a Itália, que tinha sido campeã da Europa, ter sido eliminado pela Macedónia, não é? Pela Macedónia, quem não sabe fica ao lado da Grécia. Eu por acaso sei quem é Macedónia, ser eliminado, tudo pode acontecer. O futebol está a mudar por isso, porque o talento só não ganha. Quem acha que tem os melhores jogadores, o talento só não ganha. Se não tiver o esforço, se não respeitar o adversário e não impuser, para além da sua qualidade técnica, o esforço,
não se ganha só pela parte do talento. E o futebol hoje é mágico por isso. Todos têm possibilidade de ganhar.